Vereadora Marisol Santos. Da tribuna, vereadora Marisol Santos. Bom, mais uma vez, muito bom dia, colegas vereadores. Presidente Lucas Carenhato, esse lugar não é simples, né? E o ano passa muito rápido e a gente tem muitas intenções, obviamente, mas a gente tem mandato, a gente tem trabalho, é bem isso, né? A gente falava sobre isso esses dias também, eu e o vereador Bortola, em algumas situações aqui da mesa, né? Como é difícil a gente ter um controle e como é difícil a gente visualizar de outra maneira estando aqui. É uma outra responsabilidade, né? Pela gestão da casa, que ela realmente não é simples, mas que bom que nós estamos todos juntos. E quanto mais a gente fizer, os colegas entenderem o quanto essa tarefa exige responsabilidade, melhor é. Que bom, positivo que seja assim. Bom, eu ouvi algumas palavras, alguns nomes que eu vou ter que repetir aqui no meu grande expediente de hoje. Uma delas, eu já começo, peço que a TV Câmara mostre esse registro. Eu tenho 2 assuntos importantes para o GE, mas eu quero começar justamente com ele. Aí apareceu agora há pouco, recebeu os nossos colegas lá em Brasília, nosso deputado do PSDB, Daniel Tzerziak. E trago aqui para falar sobre essa parceria. Eu já trouxe nas minhas redes sociais, já contei dessa excelente notícia, mas quero compartilhar aqui para os colegas vereadores e principalmente para a comunidade que nos acompanha sempre pelas redes sociais e pela TV Câmara. Essa parceria é importante com o nosso deputado federal. Ele usava o Daniel da TV, era muito mais fácil do que usar o Daniel Tzerziak. Mas o deputado Daniel, nosso deputado federal, ele é lá de Pelotas e tem sido muito sensível às demandas aqui da Serra. Só falando das iniciativas mais recentes e dessa nossa parceria, eu quero destacar a emenda parlamentar que foi trazida no ano passado para a APAI, aqui de Caxias do Sul. Depois, aqueles R$350 mil que viabilizaram o início, né, a abertura do nosso tão sonhado banco de leite humano, que está funcionando no Hospital Geral. Já falei nessa tribuna, aliás, né, um dos momentos mais emocionantes da minha trajetória até agora na política, sem dúvida nenhuma. E quero falar agora, por último, desse encaminhamento do deputado federal, Daniel Tzerziak, de R$280 mil para a área da saúde e que vão ser investidos para a compra desse serviço, que são os atendimentos da neuropediatria. E a gente tem falado bastante, falamos na legislatura anterior também aqui, sobre essa dificuldade, sobre a fila de espera para consultas com o neuropediatra, falamos da dificuldade de encontrar profissionais, efetivamente, que façam esse atendimento, e por isso a gente tem uma fila de espera muito grande em Caxias. E com esse recurso de R$280 mil, mais um investimento da prefeitura de cerca de R$370 mil, olhem o valor que nós estamos falando, muito alto. Mas com esses recursos, a ideia é zerar a fila de espera por consultas de neuropediatria. Nós estamos falando somente do recurso do deputado Daniel, trazido a meu pedido, R$280 mil, vai ser possível realizar mais de 1.200 consultas. Junto com esse recurso significativo do município, a ideia é zerar essa fila que hoje tem cerca de 3 mil pacientes. Nós estamos falando de crianças de 0 até 12 anos, né? Então, a ideia é que a gente possa ter esse atendimento. Então, muito importante, e eu preciso fazer aqui um agradecimento especial ao deputado Daniel, que tem sido muito sensível às causas nossas aqui de Caxias, da região, por esse olhar carinhoso ao meu pedido e a pedido da Secretaria Municipal de Saúde. E também quero fazer um agradecimento absolutamente especial à nossa secretária adjunta, a secretária Daniele Meneguzzi, que nos ajudou muito nessa articulação. Então, parabéns a todos os envolvidos. A gente sabe da dificuldade para acessar esses atendimentos, de acessar profissionais neuropediatras, não só aqui. Inclusive, quando postei nas minhas redes sociais, alguns colegas viram aquele vídeo, né, trazendo a boa notícia. Vereadores de municípios, outros municípios gaúchos, mandaram mensagens na minha rede social perguntando como é que vocês fizeram isso, me conta como é que é o acesso, porque a gente vai tentar trazer para cá, porque a gente também precisa de atendimento com neuropediatras e não estamos conseguindo alcançar. Uma parte, vereadora. Eu queria só tentar falar do meu outro assunto, depois a gente volta, pode ser?
mas eu não vou perder, tá, vereadora Daiane? É só para a gente poder encaminhar pela questão do tempo aqui. E agora, mas eu acho que nós vamos pedir uma declaração de líder depois e eu vou lhe deixar, senão vai ficar muito fora do contexto, que o assunto agora é outro. Por favor, seu à parte. Obrigada, vereadora Marisol. E eu fiquei muito feliz, falei semana passada com o secretário Geraldo, né? E uma das maiores demandas, sim, é a fila para neuropediatria, né? Cerca de 2.261 pessoas aguardando, principalmente as crianças, né, aguardando isso, e a gente pegar de 4 anos, 3 anos e não se dá conta. E não se dá conta não é nem a questão da saúde, é uma problemática, mas também ter o profissional que a nossa cidade não tem. E com essa compra de 3.000 consultas, a gente zera a fila e consegue dar esses encaminhamentos. Então, parabéns. Conversei com a Secretaria, enfim, de Saúde, estava o Geraldo, ele sinalizou a sua emenda direcionada para esses atendimentos e a contrapartida também do município em relação a isso, e eu acredito que é muito importante, ainda mais ainda falando dentro do mês de abril, né, o mês da conscientização sobre o autismo, que é uma demanda que está gritante na nossa cidade, e essa fila ter a possibilidade de ser zerada nos próximos meses. A gente sabe que não é tão automático assim, não é a partir do mês que vem, ele nos disse que tem um tempo até mesmo de gerenciamento do sistema, então provavelmente para o segundo semestre, mas a gente fica muito feliz com a notícia e quero lhe parabenizar por em busca das emendas que são tão importantes para a área, principalmente da saúde do nosso município. Obrigada, vereadora, pela parte. Eu que lhe agradeço, vereadora Daiane, e é importante que a gente fale sobre isso, porque quando a gente vai em busca de uma emenda e a gente fala de um número, né, de 280 mil reais, a gente fica... Para mim, isso é um absurdo de dinheiro, mas dentro do nosso orçamento de município, ele acaba não sendo tão grande, mas não tem como tirar de outro lugar para colocar. Então, como é importante, e mais importante ainda é quando a gente justamente consegue uma emenda com a sensibilidade de um deputado federal, e todos sabem a minha posição aqui já, né, de legislatura anterior, inclusive, em relação ao que eu penso sobre emendas, mas eu, como disse o vereador Caleb, está posto, né? É isso que é assim que funciona, então a gente tem que ir atrás dela, sim. E que bom quando a gente consegue trazer para algo que a gente efetivamente acredita e que a gente lida todos os dias. Nós que temos uma ligação mais direta, por exemplo, com a questão de educação especial, a gente sabe, vereador Edson, nosso ex-secretário municipal de educação, o quanto essas demandas surgem, né, da necessidade de um encaminhamento para um neuropediatra, assim como também tem um recurso para ser investido na psiquiatria infantil. A gente sabe o quanto precisa e o quanto é difícil encontrar o profissional. Então, quando a gente busca uma emenda, quando a gente consegue uma emenda e para algo que nos toca, literalmente nos afeta, tanto quanto isso, né, quanto a gente lida com isso todos os dias, tem muito que agradecer mesmo por essa sensibilidade, e eu faço mais uma vez aqui ao deputado Daniel, porque mesmo sendo lá da região sul, ele tem sido muito sensível em trazer. Então, não é um número o recurso, é uma realidade, e é importante que a gente diga que vai ser a partir do segundo semestre, né, para essa possibilidade da organização, que vão ser atendimentos presenciais e conforme critério de prioridade clínica. Mas é uma baita notícia. Bom, vamos partir para o segundo assunto. E aí, eu falei agora, para começar, falei de um recurso muito importante, um recurso público, de uma emenda parlamentar, é o nosso dinheiro, todo mundo sabe disso, é verdade, mas ele volta, e aí sim encaminhado, direcionado de uma forma responsável, uma forma correta e com muita sensibilidade. Mas eu quero agora, nesse segundo momento do meu grande expediente, falar do nosso papel. E não é nem do papel da vereadora Marisol, da vereadora Daiane, do vereador Bortola, é do nosso papel enquanto cidadão, enquanto contribuinte. E aí você, inclusive, que está nos assistindo aí de casa, eu quero te perguntar isso, antes até da gente mostrar essa tela aí, TV Câmara, eu quero perguntar para as pessoas que estão em casa vamos imaginar que a gente tenha um recurso legal, a gente pode decidir se esse recurso que a gente tem na nossa mão fica em Caxias para atender as nossas crianças, os nossos adolescentes, as pessoas idosas, ou não, eu não quero usar esse meu recurso aqui, eu quero mandar esse recurso embora, quero mandar esse recurso lá para Brasília, para ver se um dia, quem sabe, ele volte aqui para Caxias. O que a gente decide?
Eu queria pedir uma declaração de líder para a bancada do PSDB. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Bertola. Artigo 209, inciso 1º, consonante com o artigo 104, prorrogação da sessão até o fim do grande expediente. Pois não, deferida a sua solicitação, em votação. Voto sim, presidente. Voto sim. Solicito os vereadores e vereadoras que registrem seus votos. Vereador Caleb vota sim. Eu voto sim. Vereadora Estela vota sim. Voto sim. Vereador Cláudio Libardi vota sim. Vereador Pedro Rodrigues vota Voto sim. sim, nobre presidente. Vereador Juliano Valim vota sim. Foi, né? Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A prorrogação da sessão até o final do grande expediente foi aprovado por unanimidade, com a ausência dos vereadores Aldonei Machado, Andressa Malman, Ramon Teles, Daniel Santos, Eloy Frisso, Rafael Bueno, Sandro Fantinel, Cristiano Becker e Wagner Petrini. Segue em declaração de líder, vereadora Maria Sol Santos, bancada do PSDB. Declaração de líder do Progressistas, presidente. Muito bem, seguindo então era essa pergunta e eu acho que ninguém tem outra resposta que não. Se o recurso é meu e eu posso deixar aqui, não vou mandar para lá, certo? Fizer. Parece óbvio, mas não é bem assim que muita gente tem feito nos últimos anos. Hoje é 30 de abril, ou seja, a gente está há exato um mês para o encerramento do prazo da declaração do imposto de renda, que é 30 de maio. E aí eu quero saber, inclusive dos colegas vereadores aqui, de quem está nos acompanhando de casa. Na hora de declarar, gente, quem faz pelo modelo completo, agora sim pode colocar aquela tela aí, quem faz pelo modelo completo pode destinar até 6% do valor para os fundos municipais. Criança e adolescente, idoso, 3% para cada um. Está escrito aí, ó. Você sabia? Todas as declarações de imposto de renda feitas pelo modelo completo permitem essa destinação, até 6% para auxiliar esses projetos. E é muito, muito fácil. Quem faz a sua declaração, talvez alguns tenham aqui os seus contadores, mas quem faz a declaração, o programa é muito intuitivo, é muito simples, vai ter um momento em que vai aparecer uma aba que diz doações diretamente na declaração. A gente clica nessa aba, entra ali e coloca o quanto a gente quer destinar. E ele já calcula qual é o valor de 3%. E aí a gente vai dizer, eu quero 3, não consigo agora 3, mas vou botar um pouquinho menos. Pode definir o valor que a gente quer, pode ser maior ou menor. E aí tem essa outra coisa que é muito importante. Se a gente tem imposto a pagar, esse valor é abatido. Já está deduzido. Se a gente tiver imposto a restituir, por isso que eu falei que a gente já falou dessa palavra hoje aqui, Selic, taxa Selic, né, vereador Cláudio? Se a gente tiver imposto a restituir, se a gente vai receber mais adiante, então a gente vai ter que pagar na hora essa destinação. Então eu vou olhar lá, eu vou pagar, consigo colocar esse aqui no fundo da criança, no idoso, a gente já imprime na hora a nossa guia, paga essa guia na hora, e aí, quando a gente tiver a restituição, meus queridos, a gente recebe de volta, além da restituição, este valor corrigido pela tal da taxa Selic, que hoje o nosso colega, vereador Cláudio, deu a aula aqui, do quanto é importante, o quanto é um investimento. A gente está pagando hoje, quando restituir, ainda a gente vai receber corrigido pela taxa Selic. Então, além desse benefício, desse investimento, que é quase um investimento, a gente ainda está ajudando, aí sim, de verdade, projetos sociais da nossa cidade. E quando eu estava pensando sobre isso, eu imaginei alguém dizendo, mas Marisol, acho que não sei se faz muita diferença, o valor que eu destinaria é muito pequenininho, é muito pouco, isso talvez não seja tão importante. Então dá uma olhada nessa tela e vocês vão se assustar, tanto quanto eu me assusto cada vez que eu vejo. Essa tela mostra no ano passado o potencial que se tinha, ou seja, o valor que poderia ficar na cidade, calculando 6% do imposto de renda devido. Está aí,
eram 609 milhões, o nosso potencial, então, se fosse, né, esse 6%, 3 para cada um dos fundos, a gente poderia ter deixado em Caxias para projetos sociais que a gente acompanha, que a gente admira, que a gente elogia, que a gente, enfim, sabe da diferença que faz para as pessoas, poderia ter ficado 36 milhões. Olha o que ficou das pessoas que fizeram essa tarefa tão simplesinha de colocar lá no seu momento de declaração. 3 milhões, 8,3%. Só. Poderíamos ter 36 milhões para investir em programas e projetos sociais para as nossas crianças, adolescentes, para as nossas pessoas idosas e ficamos com 3 milhões de reais. Mandamos todo o restante embora, na esperança de que um dia volte. E a gente sabe que é muito complexo, muito difícil e nunca vai voltar na integralidade. Então, esse é o meu apelo aqui, mais uma vez. Se você não fez a sua declaração, se fez, dá para fazer retificativa, só para avisar. Mas para quem ainda não fez, observe isso. Se faz, se é você mesmo que faz, olhe com atenção. Se não é, se é o contador, pede para o contador, diz que faz questão de deixar para os fundos municipais, para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONDICA, para o Fundo Municipal da Pessoa Idosa, avisa que quer deixar. Eu faço isso há anos, desde os tempos da RBS TV, contando para as pessoas. Eu me lembro que muitas vezes no Jornal do Almoço recebemos o pessoal da FAS, dos Conselhos Municipais, Frei Jaime, diretores de tantas entidades, né? Casa Anjos Voluntários, CAE, Centro Assistencial Vitória, enfim, muita gente, Lar da Velhice, né? De tantos projetos que a gente acompanha. Recebemos também representantes do Sindicato dos Contadores, afinal são eles que ajudam, né, a intermediar esse momento. Muita gente que vinha para esclarecer como ajudar. Como ajudar de uma forma tão simples, não tem que pagar nada além daquilo que já integra o nosso imposto. Então, para encerrar esse momento de apelo mesmo, já que a gente está há exatos 30 dias, né? Estamos aqui há um mês do fim do prazo, é para que todo mundo olhe de uma forma mais carinhosa para isso, porque dá para aumentar muito esse número. A gente está perdendo para municípios aqui da região, inclusive, que já se ligaram para isso, então fiquemos atentos. Único requisito: declarar o imposto de renda pelo modelo completo. Quem faz o simplificado não dá, mas se for pelo completo. E não importa se é R$50, se é 200, se é 1.000, não importa. Importa a gente saber que está fazendo parte, contribuindo, porque só cobrar não dá. Só cobrar que os outros façam, se a gente tinha a possibilidade, então está aí. A solicitação é destine e mude destinos. E aí eu trago agora, para fechar, vocês sabem que nas minhas redes sociais eu tenho explicado direitinho, tem vários vídeos desse ano, do ano passado, do ano retrasado, de muitos e muitos momentos. Mas também, quem quiser acompanhar, eu convido para que siga, e aos vereadores, inclusive, que ainda não seguem, eu convido que sigam esse perfil do GTC, GTC Caxias, é o Grupo de Trabalho por Caxias. E eu tenho orgulho de dizer que surgiu da ADCE, Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas, né, da qual eu faço parte, todos os senhores colegas sabem, o vereador Edson da Rosa também faz parte. O GTC partiu da ADCE, hoje são muitas as entidades que integram, e o GTC tem divulgado de forma incansável para que as pessoas efetivamente destinem o seu imposto de renda. Está nos ônibus da cidade, está em vários lugares. Então tá aí, sigam @GTC Caxias, tem lá todas as explicações para quem ainda tem qualquer dúvida em relação a isso. Mas aqui na nossa casa, nós vereadores, legisladores, os nossos servidores, efetivos ou comissionados, olhem com atenção. Nós sabemos o quanto esse recurso faz diferença para os projetos sociais. Então, destine e mude destinos, é simples, seguro e transforma vidas. Esse é o nosso convite no meu grande expediente de hoje. Muito obrigado, colegas. Obrigado, vereadora Marisol Santos. Grande expediente.